Os filhos são herança do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Uma recompensa que Ele dá. Quantos aqui são pais? Levante a mão. Glória a Deus, temos bastante pais. Quantos são avós? Levante aí os avós aí, glória a Deus. Tem bastante avós também. Glória a Jesus. Os filhos são herança do Senhor. Sabe, nós temos aprendido que, na realidade, os filhos, os nossos filhos, não são nossos. Sabia disso? Que eles pertencem ao Senhor. E Ele nos dá a graça de poder cuidar, de poder ensinar, de poder lançá-los para o alvo. Isso é uma recompensa maravilhosa que o Senhor nos dá, de poder ensiná-los no caminho. Filhos são uma herança maravilhosa do Senhor. E hoje nós teremos aqui uma apresentação da Diana, da Estela e do Samuel. Eu quero convidar aqui os pais, Guilherme e Karina, e a Diana pode vir enquanto a igreja aplaude ao Senhor. Glória a Deus, pode subir. A Milton e Daiane e a Estela. Glória a Deus, aplauda bem forte. Glória a Deus, que lindos. Glória a Deus. Tem mais um. Joábio e Kátia e o Samuel. Glória a Deus. Glória a Jesus. A cara séria, está parecendo o seu Amaro aqui, ó. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Queridos, que tesouro, que alegria poder participar desse momento. Toda vez que tem a apresentação de bebês, é o momento mais lindo da igreja, de poder ver, né, a graça, a bondade do Senhor, através dos filhos, através de uma nova geração que está surgindo. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração sobre os feitos do Senhor. Só lembrando que nós não batizamos crianças, nós apresentamos aqui ao Senhor e à igreja. Nós queremos que o batismo é para ser realizado quando eles já tiverem entendimento do que é a salvação, do que é o sacrifício do Senhor, mas nós os apresentamos. E esse procedimento, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é totalmente bíblico. O próprio Senhor Jesus foi apresentado quando Ele era um bebezinho, e é uma prática bíblica apresentar os bebês diante da comunidade. E a Bíblia diz em Provérbios, quero chamar a atenção aqui dos pais, não só desses pais, mas de todos os pais. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for mais velha, não se desviará dele. Veja aqui, o texto diz: ensine a criança no caminho, juntos. Não é ensinar o caminho, é para ensinar no caminho. Não é falar, vai para a igreja. Não, vamos junto, eu vou na frente, eu vou te levar. Então isso é tão poderoso, de poder ensinar os filhos no caminho. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Eu quero convidar para você ficar de pé, toda a igreja. Agora nós vamos impor as nossas mãos e abençoar aqui. Fica mais perto aqui, todo mundo. Glória a Deus. Já vai apresentando aqui, essa aqui é a Diana, a Estela, Samuel, a nova geração. Glória a Deus. Aleluia. Começa a declarar palavras de bênção. Pai, nós queremos aqui te agradecer por esses 3 milagres, pela bênção do Senhor que está sobre a vida da igreja, que está sobre a vida desses irmãos. Nós queremos aqui apresentar diante do Senhor, diante da comunidade. Queremos apresentar aqui a Diana, queremos apresentar aqui a Estela e o Samuel, e declaramos sobre a vida deles a tua bondade,
declaramos aqui a Tua graça, a Tua alegria, Pai. Nós declaramos, Pai, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que eles sejam guardados pelo Senhor, que nenhum mal venha tocar na vida deles, que eles são guardados debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Queremos aqui apresentá-los diante do Senhor e diante da comunidade e declarar a Tua bênção sobre a vida deles. E queremos aqui abençoar os pais também, que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua sabedoria para ensinar os filhos no caminho, em nome de Jesus. Guarde a vida deles, Pai, que eles possam receber do Senhor a Tua instrução, que eles possam receber do Senhor, Pai, a Tua direção de como ensiná-los, de como cuidá-los, Pai, como filhos, como herança do Senhor que eles são. Oh, Pai, que o Senhor possa dirigir através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor traga alegria, Pai, sobre estas famílias. Continue derramando da Tua bondade, derramando o Teu favor em nome de Jesus, da Tua proteção. Nós declaramos, Pai, sobre as famílias, ó Deus, a proteção do Senhor, que eles estão refugiados no Senhor, Pai, eles têm feito do Senhor, Pai, o refúgio, e nenhum mal chegará às tendas deles, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua bênção, declaramos, Pai, a Tua bondade, perseguindo e alcançando a vida desses irmãos, destas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Vamos tirar a foto oficial agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Prazer em conhecer o Samuel, a Estela. Glória a Deus. Deus abençoe. E a Diana também. Queridos, nós temos anunciado que nós temos uma palavra para esse ano, que é baseada em Mateus 7:24, alicerces inabaláveis, que fala sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus, o Verbo. A rocha é quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. Domingo passado nós trouxemos aqui uma palavra, a ótica da eternidade. Quantos estavam aqui domingo passado? Eu quero dar uma colher de chá aqui para os irmãos, eu quero lembrar os versículos que nós utilizamos domingo passado. Se você quiser anotar, 2 Coríntios 5:10, que fala que todos nós um dia iremos comparecer diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Então, todos nós, cristãos, aquilo que nós fizemos aqui na terra, nós seremos julgados no céu, para recompensa ou para repreensão. Outro texto que nós usamos foi 2 Coríntios 4, 17, 18, que fala sobre os sofrimentos leves e momentâneos, como eles produzem um peso eterno de glória. E fala sobre nós fixar os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17, 18. Nós lemos também Romanos 14, de 10 a 13, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele pergunta: por que você julga o seu irmão? Você esqueceu que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus um dia? E fala que cada um prestará contas a si mesmo, a Deus. E, finalmente, nós lemos Hebreus 12, 2, que fala sobre ter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, sobre isso que nós falamos domingo passado, sobre ter os olhos na eternidade. A vida que nós vivemos aqui vai refletir na eternidade. E hoje eu quero continuar
esta mensagem, Olhos da Eternidade 2, mas hoje nós temos um tema que é prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Filipenses 3, 13 a 14. Durante a oferta eu li um trecho aqui de Filipenses, e eu vou falar bastante sobre esta carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero deixar já uma tarefa de casa para você ler ela inteirinha, são 4 capítulos, é muito bom esse texto, como tudo que tem na palavra de Deus. Filipenses 3:13. Obrigado, Joildo. Queridos, eu quero, antes de entrar aqui na palavra, eu quero fazer aqui uma convocação. Nós temos aqui durante o culto irmãos que estão servindo aqui durante o culto, até mesmo antes do culto começar, chegam mais cedo, deixando louvor, seja na equipe que nós chamamos Atmosfera, que é a equipe que fica na recepção. Eu quero dizer para você que se você deseja servir ao corpo de Cristo, recepcionando lá na entrada do culto, ou quem sabe você tem um talento para o louvor, ou você deseja integrar a equipe do Paz Kids, que é um ministério tão maravilhoso como nós já falamos aqui hoje, e nós temos mais 3 crianças aí no Paz Kids agora. Você sabe que nós temos o atendimento desde o berçário maternal, 4 a 6, 7 a 9, temos depois os teens. Então, as crianças, elas são ministradas de acordo com a idade, inclusive os bebezinhos. Então, há vagas para você integrar a equipe do Paz Kids, ou para servir, qualquer área aqui da igreja, nos procure, fala, eu quero servir. Amém, queridos? Glória a Deus. Filipenses 3, 13 e 14 fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. E nessa manhã nós recebemos Tua Palavra como uma semente em nosso coração, que nosso coração seja como terra boa, o qual a semente da Tua Palavra irá germinar e dar muitos frutos, tira todo o impedimento, todo o roubador, aquilo que vem contra aquilo que o Senhor deseja fazer, nós cancelamos, repreendemos em nome de Jesus e declaramos o Espírito Santo com liberdade. Nessa manhã, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele nutria um grande carinho pela igreja de Filipos, os filipenses. Os irmãos gostavam muito dele também. Paulo fundou aquela igreja. Tudo começou em suas viagens por aquela região, ele começou a pregar, e a primeira pessoa que se converteu foi uma empresária chamada Lídia. A Bíblia diz que ela era comerciante de púrpura, e a Lídia se converteu, e um pequeno grupo começa a se reunir na casa da irmã Lídia. Uma célula, nós diríamos hoje. E a igreja começou a crescer, e certa vez Paulo expulsou o demônio de uma jovem. Isso gerou maior confusão e Paulo foi preso junto com o amigo Silas. O que aconteceu? Ganharam o carcereiro para Jesus. Isso aconteceu em Filipos. E a família do carcereiro começou a frequentar a célula na casa da Lídia. E Paulo escreve de forma afetuosa para aquela igreja.
e como ele amava aqueles irmãos. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, de novo, não daquela vez, mas outra vez. E a tônica da carta era a alegria. E tem um momento que ele diz assim: olha, não vos canso de falar as mesmas coisas, sejam alegres. O assunto alegria, ou a palavra alegria, ou sinônimos, repete umas 16 vezes em 4 capítulos de Filipenses. Então ele falava muito sobre alegria, porém ele não deixa de exortar, de instruir. Ele fala: sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos, tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus, que se esvaziou e tomou a forma de servo e foi exaltado por Deus. E ele fala: sejam unidos, tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo parecer. No capítulo 4, ele fala claramente para 2 irmãs, tem até o nome lá, fulana e fulana, entrem em acordo no Senhor. Evódia e Sitike, ele fala. Ele escreve, e ele cita até o nome. Então, uma carta muito rica, profunda e bíblica, a carta de Paulo aos Filipenses. E no capítulo 3, especialmente, que nós lemos, Paulo estava tratando de uma questão difícil. Havia um grupo de cristãos judaizantes, o mesmo grupo que talvez estava agindo em Corinto ou na Galácia, talvez com boas intenções. Eles pregavam heresias, eles davam muito valor às práticas religiosas sem sentido, pregavam costumes antigos, o que comer, o que não comer, o que vestir, o que não vestir. Eles pregavam a circuncisão como meio para a salvação. E Paulo ficava doido. Paulo os chamava de inimigos da cruz de Cristo. E naquele contexto, o alerta de Paulo era sobre o legalismo. Paulo não se conformava. Ele alertava os irmãos. E a reflexão que nós fazemos é: qual seria o alerta de Paulo à igreja de hoje? Talvez não fosse o legalismo, embora ainda exista. Talvez o problema hoje fosse o liberalismo, o caminho largo. Tem gente pregando o caminho largo. A Bíblia está ultrapassada, precisa ser atualizada. Não existe inferno, todos estão salvos. Sabia que tem gente pregando isso hoje? Seria bom se fosse assim. E Paulo era enfático: eu tenho um alvo, eu preciso olhar para Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. O Filho de Deus abriu mão de ser Deus, se tornou como um de nós para morrer uma morte de cruz, a pior que havia na época. E hoje é dia de ceia, nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. E Paulo dizia: eu tenho um alvo, o meu alvo é Cristo, e da minha parte eu vou prosseguir para o alvo. Provérbios 4,18 fala: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até tornar dia perfeito. O nosso alvo, queridos, é ser como Jesus. A Bíblia diz sobre a estatura do varão perfeito, Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo fala de 3 ações, 3 etapas na direção do alvo. Nós vamos refletir sobre esses 3 passos, sobre essas 3 etapas, e vamos falar sobre cada uma delas. Número 1, ele fala: esquecendo das coisas que para trás ficam. Essa etapa nós vamos chamar de deixar. O que nós precisamos deixar? O que nós precisamos renunciar? Já já eu vou falar um pouco mais sobre esse primeiro ponto. Número 2, avançando para as que diante de mim estão. Esta fase vamos chamar de avançar.
os passos que precisamos dar para sair da inércia. E número 3, prossigo para o alvo na direção do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Essa parte nós vamos chamar de prosseguir. Então, deixar, avançar e prosseguir. Vamos falar isso? Deixar, avançar e prosseguir. Amém? Então, o primeiro deles, deixar. Lembra que o nosso alvo é ser parecido com Jesus. A Bíblia diz que Ele nos aceita como nós estamos, mas não nos deixa da maneira que nós chegamos. Então, eu entendi que preciso tomar decisões, eu entendi que preciso deixar as coisas que para trás ficam. Talvez eu tenha carregado um fardo por anos, marcas, feridas, que limitam a minha caminhada, mágoas que prendem a minha vida espiritual. E o desafio, queridos, é esse. Eu tenho situações do passado, eu tenho marcas do passado, eu posso até lembrar, mas aquilo não me afeta mais. A cicatriz está lá, ela existe, mas não dói mais. Eu sou curado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, não é que nós vamos nunca mais lembrar de um problema que nós vivemos, mas nós precisamos sondar se aquilo ainda tem provocado algum sentimento, alguma situação no dia presente. 2 Coríntios 5,17 fala assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Existem pessoas que têm dificuldade de caminhar porque estão presas no passado. Talvez não tenha perdoado o pai, não tenha perdoado a mãe, não tenha perdoado o irmão, ou não perdoou a si mesmo por uma falha. 1 João 1, de 8 a 9, fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, a Bíblia garante que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. O que nós precisamos fazer? Receber o perdão de Jesus e seguir em frente. Que o passado, ele seja para nós como um ensino. Estamos colhendo frutos desagradáveis? Podemos e devemos mudar a semente. Mudar a semente. E colher coisas novas e boas. Sendo mais didático aqui, as situações, especialmente ruins do passado, são como alimento estragado na geladeira. Quando vai ver, está cheio de fungo ali, de bactéria, precisa resolver, precisa limpar. Amém? E nós podemos ser limpos através do sangue de Jesus. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo confessa: eu ainda não alcancei, mas eu não estou parado, eu estou buscando. Todos nós estamos em obras, todos nós temos a oportunidade de deixar as coisas velhas, para que venha o novo do Senhor. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos. O que é odre? Naquela época, odre era uma vasilha de couro que usava para colocar o vinho. E o vinho, especialmente o vinho novo, ele fermentava, e se colocasse numa vasilha velha, ia estourar. Então a vasilha tinha que ser nova para o vinho novo. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 fala assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém? Coisas passadas, coisas antigas, mais uma vez,
fala de coisas que nos prendem de forma negativa, coisas que precisamos deixar. Aí você pode perguntar, e quanto às coisas boas do passado? Precisamos deixar também? Queridos, as coisas boas nós podemos trazer, porém como um memorial para nos impulsionar a coisas maiores, a coisas melhores. Sabe por que eu digo isso? Porque nós corremos o risco de viver das vitórias do passado. No passado eu já fui tão cheio de Deus. Quando eu era mais jovem, eu era assim, tão íntimo com o Senhor. Mas Deus tem novidade para nós. Amém, queridos? Nós não podemos ser distraídos por aquilo que nós já alcançamos. Deus tem coisas novas. Amém? Amém. Então a primeira coisa é deixar as coisas que para trás ficam. O que você precisa deixar? O próximo ponto é avançar. Então eu me desprendi do passado, tá? Avançar é o passo seguinte. Tem uma frase que eu vi esses dias: qual o sentido da vida? O sentido da vida é para frente. Amém? Josué 1:9. Josué 1:9 fala assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você precisa andar, você precisa avançar. Avançar fala de caminhar sobre os obstáculos. Avançar é andar de forma intencional, com ânimo, com empenho, sonhando por mais. Recomeçar se for necessário. Queridos, Deus é especialista em recomeços. Alguns verbos que Deus ama usar: renovar, reconstruir, revelar, refazer, tudo com re, resgatar, recomeçar. Amém? E mais do que recomeçar, eu preciso recomeçar com uma atitude de fé. Avançar fala sobre isso. Avançar tem a ver com esforçar, caminhar com determinação, com coragem. Sabe, nós somos salvos pela graça. Amém? Porém, eu preciso me agarrar a esse presente da graça. Amém, queridos? Eu não posso receber a graça de qualquer maneira. Não posso receber a salvação de qualquer maneira. Aqui em Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo fala sobre desenvolver a salvação. Honrar a coroa que está me esperando. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. Amém? Então, depois de esquecer o passado, é necessário avançar para as coisas que estão adiante. E existe, assim, um horizonte maravilhoso de possibilidades em Deus. E sabe que existem pessoas que até deixam o passado, mas não avançam. Ficam imóveis, pedindo a Deus uma solução. E Deus fala: avance. Se aqui quantos lembram do filme Indiana Jones? Há uma situação lá que ele não tem para onde ir e não tem saída. E ele começa a andar, é num precipício, né? Ele começa a andar e a ponte começa a aparecer na frente dele. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Eu estava contando para o meu filho, né, sobre Abraão, de como Deus chamou Abraão e falou: sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Sabe, queridos, nós precisamos avançar, crendo que o Senhor está conosco. Ande com perseverança, que Deus dará o caminho. Deus já deu a direção, é para frente. A instrução é avançar.
E a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, somos dos que avançam. Amém? Então, deixar, avançar e prosseguir. Prosseguir para o alvo. Fala de perseverar. Olhar para frente como um atleta persegue a linha de chegada de forma insistente. Ele sabe que há uma linha de chegada e ele precisa perseverar. E o alvo, nós temos dito, o alvo é Cristo. Em tudo que nós fazemos ou pensamos, que Cristo seja honrado. Este é o alvo, queridos. Nós temos muitos alvos no começo do ano, daquilo que nós sonhamos para o ano 2023. Mas tudo que nós vamos colocar diante de Deus, Cristo precisa ser honrado. Então, o nosso alvo é Cristo. Como Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Eu tenho limitações, tenho até crises às vezes, tenho dúvida, mas estou prosseguindo. Às vezes a gente recebe alguns vídeos na internet, que nos constrange. Não sei se vocês já viram vídeo, por exemplo, uma pessoa tocando violão com uma mão só. Ou tocando violão sem as mãos, seu amado. Com os pés. Já viu isso? Eu tenho dificuldade com as mãos, imagina quem toca violão com os pés. E o vídeo faz a pergunta: qual a sua limitação? Qual a sua dificuldade de continuar no caminho, na direção do alvo? Queridos, não se trata de autoajuda, de coaching, não que isso seja errado, mas nós precisamos ser provocados para mais de Deus. Não na nossa força, mas pelo Espírito Santo. Nós prosseguimos sabendo que há uma recompensa nos esperando. Amém? Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O livro de Apocalipse deixa claro que o vencedor, ele será recompensado. Várias passagens, como por exemplo, ao vencedor darei o maná escondido. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono. Queridos, Jesus venceu por nós. E a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. Nós já somos. Amém? Nós precisamos, mais uma vez, agarrar a esta verdade. Avançar e prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo, sem esmorecer, sem olhar para trás, apertar o passo na direção do alvo. Amém? Há um prêmio aos que perseveram. Há um prêmio aos que permanecem. Há um prêmio aos que perseguem o alvo. Amém, queridos? Eu estou usando bastante a palavra alvo. Tem uma frase que diz que não existem ventos favoráveis para o barco que não tem um destino. Não existem ventos favoráveis para o barco que não tem um destino. Mas não basta ter alvo. Eu preciso me disciplinar na direção do alvo. Eu preciso me lançar, eu preciso romper. Eu preciso ter foco. Muitos começam bem, mas são distraídos. Foco é quando renunciamos a algumas coisas e concentramos naquilo que é importante. Lembra da fase do deixar? Talvez nós precisamos deixar coisas que não são necessariamente pecado, que são lícitas, mas que não estão cooperando com o alvo, ao contrário, estão nos impedindo de prosseguir. Caminhando aqui para o
final. 1 Coríntios 9, 23, a equipe de louvor já quiser subir. 1 Coríntios 9, 23, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, desta vez aos Coríntios, ele fala: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele está dizendo, olha, o atleta, ele se prepara. O atleta, ele se domina. Por quê? Porque ele está de olho no prêmio. E ele fala, os atletas da terra, eles buscam um prêmio corruptível, que as traças vão corroer. Quando a pessoa morrer, ela pode ter ganhado muitos troféus nessa terra, mas vão ficar. E ele diz, os atletas do reino de Deus, eles correm em busca de uma coroa incorruptível. Incorruptível. Uma coroa que as traças não podem comer. Existe um prêmio, uma recompensa para nós na eternidade. E nós vamos nos dominar em busca do alvo. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Recapitulando, sondar aquilo que tem impedido o nosso crescimento espiritual. Seja uma falta de perdão, seja uma mágoa, seja um pecado, seja alguma coisa que seja até lícita, mas que esteja me impedindo. Preciso deixar as coisas que para trás ficam. Não é na nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você precisa receber o perdão de Deus essa manhã. E o segundo ponto, avançar. Ser intencional, ser animado, com espírito de ousadia e de fé. E prosseguir, perseverar, olhando para o alvo, para o prêmio, para a recompensa que está reservada aos vencedores. Amém, queridos? O apóstolo Paulo fala sobre o atleta se equipar, o atleta se preparar, se dominar. Seja animado pelo Espírito Santo e seja equipado pela palavra de Deus. Amém? Finalmente eu quero ler com vocês Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Glória a Deus. Pai, nós
oramos nessa manhã, recebemos essa palavra, como o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui para nós, através da palavra de Deus. O Senhor disse a nós: o que vocês têm aprendido e recebido, ponham em prática. Esteja firmado os pés num alicerce firme, na rocha que é Cristo. Pai, que nós possamos receber essa palavra em nosso coração e saber que há um prêmio. Mas para isso nós precisamos deixar as coisas que para trás ficam, aquilo que tem ido contra a nossa caminhada. Nós renunciamos, nós deixamos, nós recebemos a cura do Senhor, recebemos o perdão do Senhor, e nós avançamos em fé, crendo que o Senhor está conosco, como nós ouvimos aqui no começo do culto, que a bondade e misericórdia do Senhor certamente que nos seguirão, e nós avançamos, Senhor, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades, dos problemas. O meu justo viverá pela fé. Nós avançamos e nós prosseguimos para o alvo sem esmorecer, sem olhar para trás. Nós prosseguimos porque há um prêmio, porque há uma recompensa nos esperando. Senhor, nos instrui, nos equipa, nos capacita pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Cada vez que nós paramos para ouvir a Tua palavra, nós possamos compreender que nós estamos sendo equipados para a carreira que nos está proposta. Nós estamos sendo equipados para correr na direção do alvo, de uma coroa incorruptível, Senhor, de uma coroa incorruptível. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênçãos.